Entrar no ar. Tá no ar já. Tá no ar? Tá no ar. Pronto. Beleza. Boa tarde, agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias. Aqui é Robson, coordenador do SINDAX. Hoje com um novo formato de apresentação, porque a gente precisa, querendo ou não, a gente tem que estar sempre atenado e estar passando as informações para a nossa categoria diante de uma pandemia dessa. Então, a gente tem a presença aqui do nosso presidente da nossa federação, Luiz Cláudio, com a gente acompanhando aí. A gente tem mais alguns convidados aí, nosso advogado doutor Florisvaldo, coordenador-geral do SINDAX, e a coordenadora também nossa do SINDAX, Rita, mas não chegaram ainda. Estou chegando. Mas não precisamos dar início. Acho que o propósito nosso hoje é para a gente dar uma visão da nossa categoria, porque a gente tem muito preocupado com o que acontece. Existem os boletins, existem as informações, mas isso vem de uma forma geral, da população do nosso país, explicando sobre a questão da contaminação, dos infectados, dos curados, dos óbitos, mas a gente tem uma preocupação imensa da nossa categoria. Na nossa categoria, a gente não tem um boletim, a gente não tem um controle, a gente não sabe em que petar o índice de contaminação com nossos agentes. Isso para a gente é muito preocupante. Então, isso, Cláudio, eu trago isso para poder a gente usar de análise e a gente está vendo de que forma a gente consegue ver com nossos estados essa preocupação. Porque até ontem eu tive conversando com o nosso setor jurídico, com o Sérgio, com o nosso advogado, já tinha mais ou menos uma média de em torno de 10 a 15 agentes só na capital já infectados pelo Covid-19. Isso preocupa a gente imenso. Até um ex-diretor nosso está com Covid-19, está em isolamento, está em casa. André, nome dele, melhoras para o nosso companheiro que está nessa luta aí. E eu fiquei sabendo de um óbito também lá no Ceará. Então, isso preocupa bastante a gente, porque a gente é a porta da entrada da saúde, temos o contato direto com a comunidade, com a população, e quando a gente vai cobrar no mínimo de exigência, que é o EPI, a gente tem sido, não vou dizer negado, né? Mas não tem material suficiente para o nosso povo trabalhar. Esse é um problema imenso sobre essa situação. Então, a gente precisa estar reforçando, a gente está cobrando, a gente está falando, a gente fez um monte de notificação nas prefeituras. Você vê uma coisa aqui, o último levantamento, 63 cidades já estava com contaminação do Covid-19. Imagina a proporção disso, a rapidez da contaminação está imensa. Está imensa. Mas deixei você, que senão eu fico falando sozinho. Bem, boa tarde a todos os agentes de saúde, do Brasil, da nossa Bahia, do Ceará. Seu volume está baixo, Cláudio. Seu volume está baixo, aumenta o volume. Peça para ele aproximar o celular. Melhorar o áudio dele, o fone. Aproxime o aumentar celular, o volume Cláudio. do fone. Ele está de fone de ouvido. Não, está baixo ainda. Ainda está baixo ainda. Veja se é o volume do celular ou se não aproxima o celular de você. Fica no Viva Voz também, é tranquilo. Sem o fone. Isso. Aí, melhorou. Show de bola. Né? Então vamos lá. Deixa eu um pouquinho. Todos os agentes da nossa Bahia, aqui do nosso Ceará. E um abraço e boa recuperação para o ex-diretor André aí do Sindax Bahia. Parece que é uma situação no Brasil todinho a mesma coisa. Quando se coloca fique em casa,
mas coloque os ACS e os ACE na linha de frente. Isso vem do país. Exatamente. Deixa eu ver se é melhor o sinal da A gente vem internet. sofrendo com o nosso povo. Veja aí, vai. A gente vem sofrendo porque aqui minha cidade mesmo aqui, o último boletim já deu 17 casos confirmados, um óbito. E nosso povo, a prefeitura agora botou o povo poder fazer busca ativa. Busca ativa do pessoal com suspeita de contaminação. E pior, ainda teve o cúmulo dos absurdos, quem teve um caso suspeito, chegou na unidade de saúde, na UPA, disse que não ia fazer o exame nela não, porque ela não estava em estado decadente. E a gente é funcionário da saúde, né, que é a prioridade dos TERCs, são os profissionais da saúde, né, e ela não teve. Eu tive que fazer uma queixa na Secretaria de Saúde para poder providenciar e fazer o exame nela. Coisas que a gente vem encontrando do Arco da Velha, né? Mas prossiga, vai, companheiro. Aqui nós tivemos várias situações, né? Inclusive nós ingressamos judicialmente, né? Nós primeiro oficializamos a Prefeitura de Fortaleza que fornecesse os EPIs necessários para os agentes, que afastassem os acima de 60 anos e também doenças crônicas, mas a Prefeitura negou esse tipo de coisa, sequer respondeu o nosso ofício. Então nós ingressamos judicialmente, conseguimos uma liminar favorável com esses 3 ínteres, né, os acima de 60 anos, doenças crônicas e também a questão dos EPIs. Mas a prefeitura recorreu, né, da liminar, e aí ela conseguiu derrubar somente a questão dos EPIs para não ser obrigatório fornecer os EPIs para os agentes de saúde e os agentes de endemias. Mas, no entanto, coloca todo mundo na linha de frente. Isso desencadeou muitos, né, com casos e com sintomas. Todavia, a mesma situação, a questão dos exames não está sendo fácil. Agora está se aguardando esses testes rápidos, que estão chegando aí no país, mandado pelo Ministério da Saúde, para ver se a gente consegue ter realmente uma noção de quantas pessoas da nossa categoria, no país inteiro, esteja cometido aí com Covid-19. Essa é a situação que vem acontecendo em todo o país. A federação vem consultando todos os demais sindicatos e a fala é a mesma, tá? É a mesma coisa no Ceará, a mesma coisa na Bahia, em Pernambuco, é a mesma coisa em Alagoas, na Paraíba, tudo é a mesma coisa, é a mesma confusão, essa questão dos EPIs para os trabalhadores. Isso a gente tem visto ainda, porque a gente já sabe a falta, a ausência imensa, né? Os hospitais, as emergências necessitam de extremamente esse material, mas também tem que entender que nós trabalhamos diretamente com o povo, né? Então nós necessitamos. Então, sem contar, tem cidade aqui na Bahia que tem dado máscara e quer que o pessoal trabalhe a semana toda com a mesma máscara, achando que uma máscara dessa tem uma proteção prolongada. Todos sabem que não é. Então, é uma situação sem um controle, sem nada, e está expondo os trabalhadores. E pior de tudo, tem cidade aí que quer afastar, que aceita afastar os trabalhadores, mas também querem cortar suas vantagens, não querem pagar o vale transporte, nem um ticket de alimentação. Isso você vê que a situação, para a gente, é tudo. Para poder trabalhar é tudo, mas na hora das vantagens, só desvantagem para os nossos trabalhadores. A gente tem uma situação muito alarmante, muito complicada, e a gente vê crescendo, né? Vê crescendo constantemente o número de infectados, a atitude tomada pelos nossos governantes, muito importante, que foi esse isolamento social, mas nossa população ainda continua com os olhos vendados, estão esquecendo a importância desse isolamento social, está indo para a rua, está indo tudo, e os profissionais da saúde que pagam o preço, né? Porque no momento que você está em casa, se contamina, tem que ser identificado, tem que ser notificado, e quem acaba fazendo isso? Os agentes comunitários, os agentes de saúde, que estão na linha de frente, porque acaba esse daí ser o porta-voz da população, porta-voz da comunidade, e acaba se contaminando e nem dada a devida atenção, né?
Esse que é o pior de tudo. A devida atenção que deveria ser dada a esses trabalhadores não está sendo dada. Tem que ficar brigando para exigir, no mínimo possível, um equipamento de proteção individual que tem sido omisso pelas prefeituras. Isso é um absurdo, absurdo. Mas me diga uma coisa, como é que tem sido acompanhada a situação nos outros estados, lá no estado, como é que está vendo e tem acompanhado aí? Nossa companheira acabou de entrar aqui, Rita Suzana, que faz parte da direção do sindicato, lá do Sudoeste, que a situação, a cidade dela estava bem tranquila até semana passada. Aí o prefeito achava que estava na tranquilidade de já, aí manda abrir o comércio, de hora para outra, 4 casas, agora é 8. Em um dia, dobrou a quantidade de casos. Então, diga aí, como é que está a situação aí da turma aí? Eu estava passando aqui para a Cláudia e tenho preocupação imensa, porque não temos hoje um controle da situação dos nossos trabalhadores. O último levantamento aqui até ontem, Sérgio me passou, que já teria mais ou menos em torno de 10 a 15 agente de saúde nosso contaminado pelo Covid-19, e casos positivos. Inclusive, até um ex-diretor nosso, André, foi contaminado pelo Covid-19, e a gente tem preocupação imensa desse controle, dessa estatística nossa, porque, querendo ou não, a gente tem uma categoria, apesar que a nossa categoria é nova, recente, mas temos uma turma de velha guarda, aí, turma de gente com a idade avançada, que não está sendo respeitada o direito de ficar em casa. E se ficar em casa, arriscado até ser cortado suas vantagens, seus direitos. Isso é que a gente tem preocupado e vem comentando. Me dê uma lua aí, como é que está essa situação? Então, boa tarde. Boa tarde. Desculpa aqui o atraso, né? Nosso combinado de 4 horas, mas eu estava com dificuldade de entrar. Mas então, é verdade, assim Robson. Está começando hoje, vai ser assim, é assim mesmo. Primeira vez é normal. Pronto. Eu apanhei desde ontem, viu? Nosso prefeito aqui, nós estávamos desculpa, seu nome? Cláudio. Robson, nosso colega aqui, Cláudio. Desculpa, Cláudio. Então, Cláudio. Presidente da federação. Tudo bem, Cláudio? Prazer. Rita, tudo bem? Nosso prefeito aqui, nós estávamos em quarentena, início dessa semana, o prefeito fez outro decreto, né, mandando que o comércio abrisse, até por força de pressão dos comerciantes aqui, né? Inclusive, na verdade, a presidente da CDL aqui pode vir na chapa do prefeito como vice-prefeita. A gente está vendo aí como é que é a atitude dela, o que é que ela pensa para o povo dela, né? Como é que ela vai agir, né? Mas isso é bom, o pessoal saber com quem está lidando. Mas, enfim, opressão do povo também e do Conselho Municipal de Saúde aqui do Estado da Conquista, o qual participo também, né? Rita, o prefeito resolveu retornar. Ô, Rita, só dar um alô aí, parabenizar aí também uma vinda de mais um companheiro nosso aí, doutor Florisvaldo, lutador cansado aí das nossas causas. Como é que vai? Tirando ele da quarentena para trabalhar. É isso mesmo. Então, a gente não tem parado, não. A gente está em casa, mas está, né? No home office. Isso. Depois dessa pandemia, muita coisa vai mudar na nossa sociedade, no mundo, né? A nível de mundo. Mas, enfim. Com certeza. Nosso prefeito, ele revogou o decreto e, assim, nós estávamos com 7 casos, de 7º já estamos em 15 casos, né? Deu um salto, assim, imenso, até onde eu vi. A cada dia dobrando, né? Cada dia dobrando. Brincadeira. Dobrando. Então, assim, Robson também falou aí a respeito do nosso pessoal, né? Até o momento, nós estamos apenas com um agente, assim mesmo, porque o esposo dela que está no isolamento, então ela teve que ficar junto também. Mas, assim, aqui em Vitória da Conquista, como a dificuldade dos testes, né, que tem que ir para Salvador, ou Lacém e tal, imagino que tenha muito mais do que se apresenta até o momento. Claro, com né? certeza. Então, assim, o que preconizamos mesmo é o isolamento social e a gente lutando para que seja respeitado, os nossos trabalhadores sejam respeitados, agentes comunitários e o combate às endemias,
A gente tem tido muita dificuldade aqui na região em relação aos EPIs, né? Da Secretaria fornecer os EPIs para nosso pessoal. Não tem sido fácil a luta para que seja respeitado, né? Nosso pessoal saia protegido. Mas, assim, a gente está aí o tempo todo brigando. Antes de entrar aqui com vocês, eu estava conversando com a diretora da Vigilância Epidemiológica aqui de Vitória da Conquista, Vigilância em Saúde, né? A diretora. Então, assim, pedindo para ela, para ver, porque agora, recentemente, hoje à tarde, um médico da unidade de saúde da zona rural aqui foi diagnosticado, né, com a Covid-19, e a nossa luta é para quê? Eles não estão querendo fazer o teste nos profissionais que estavam ali dentro da unidade de saúde, para os agentes, e, a não ser aqueles que estejam sintomáticos, e o certo não é esse, porque o médico que fez o teste nem foi na rede, ele fez particular, ele estava assintomático. Então, assim, é complicado você continuar com um pensamento desse, com um procedimento desse, de não fazer o teste nas pessoas, nos profissionais que estão ali envolvidos, com algum deles, da equipe, que esteja diagnosticado com o vírus, e que não seja feito o teste, né? Então, a gente tem que brigar para ver se o pessoal tem uma consciência. Esse problema é imenso, porque a gente tem acompanhado as cidades aqui, cidades que têm encontrado um caso só, a gente sabe que, na via de regra, isso é mentira, porque no ato que se identifica um contaminado em uma cidade e é confirmado, e se for servidor da saúde, contamina todo mundo. Eu tiro exemplo disso aqui de Nova Açores. Em Nova Açores, o médico estava contaminado com o Covid-19 e automaticamente os agentes, os enfermeiros, os técnicos, todo mundo que trabalha na unidade de saúde automaticamente se contaminou. E acaba o que acontecendo, se for a situação complicada, se a infecção se alastrar, automaticamente vai contaminar toda a cidade. E só vem notificar, só vem reconhecer 4, 5 dias depois do fato já consumado e já de um monte de gente contaminada. Esse é um fato muito complicado, uma situação de extremamente necessidade desses exames, mas só querem fazer exames só se tiverem em fases agudas, né? Em fases agudas para poder conseguir identificar, mas esquece nesse processo. Então, Robson, principalmente o nosso povo, porque os agentes eles vão para as casas. Então, ele pode estar sendo um vetor também, se ele estiver assintomático. E, principalmente, se eles não estiverem usando os EPIs, como está tendo uma certa resistência de passar os EPIs. No mínimo, a máscara, né? Então, assim, é complicado se a gente está querendo a quarentena justamente para não alastrar. Então, assim, essas atitudes, elas são propagadoras do vírus, com certeza. O nosso próprio pessoal da saúde vai ser um transmissor. Rita, como é que está sendo a questão dos agentes aí, em relação aos agentes que estão em grupo de risco? Eles estão afastados, estão trabalhando? Doutor Florisvaldo, esta é outro problema que nós estamos enfrentando aqui, porque no primeiro momento afastou todo mundo. Nós enviamos os ofícios, né? Como todos nós enviamos para a Bahia inteira, os sindicatos, e foram afastados. Só que aqui em Vitória da Conquista, o secretário de saúde, ele resolveu não afastar mais esse pessoal, mandou votar todo mundo. Aí o Sindax foi para cima novamente. Então, eles estão afastando alguns, mas estão com resistência, só afastaram mais os idosos, afastaram as pessoas que estão, por exemplo, em tratamento, pacientes oncológicos, e, assim, estão com dificuldade de afastar os demais, né? Tem afastado até, mas com muita luta, com muita conversa, né? A gente conversando com os enfermeiros, com gerentes das unidades de saúde, mas está tendo resistência aqui também. Não só aqui, como em todos os municípios, né? Que é base nossa. Essa é uma questão... Doutor... Pode falar. Doutor Florisvaldo, Rita, grande abraço, companheiro Robson.
como eu tinha falado aqui sobre a questão que nós ingressamos judicialmente para garantir os EPIs para os agentes, o recurso da prefeitura foi, no mínimo, repugnante, né? A prefeitura, na sua alegativa para derrubar a nossa liminar, colocou, inclusive, está lá bem claro, nas alegativas, que os agentes de saúde, os agentes de endemias, não são prioridades para essa questão dos EPIs, né? Então, isso deixou não só a direção da federação e também do sindicato, e também toda a categoria indignada com isso, né? Porque você não é prioridade, mas você está na linha de frente. Por exemplo, nessa campanha de vacinação aí contra a gripe, em especial para os idosos, quem estava lá levando as equipes? O agente comunitário de saúde. E como é que então? Então fica lá na equipe a prioridade, o médico, a enfermeira, auxiliar, tudo lá com os EPIs, e o agente comunitário de saúde, por não ter prioridade, então ficava ali, estão mendigando, essa que é a verdade, em muitos pontos do país, estão mendigando uma simples máscara ou álcool em gel. Então, assim, um verdadeiro absurdo que estão fazendo com a nossa categoria no país inteiro, e isso, o ministro, né, o Mandetta, inclusive, pediu o apoio maciço da nossa categoria no combate ao Covid-19, e a nossa categoria, ela é conhecida, ela não foge da luta. O que nós estamos pedindo é coisa simples, muito simples. A questão dos EPIs, porque senão vai ter uma situação pior. E esse agente comunitário de saúde, ele na visita dele, ele pode também selar um transmissor. Ele pode voltar para a casa dele e também selar um transmissor. Ou ele pode ser também uma próxima vítima. Essa questão de se fazer exame com algumas pessoas já faleceram e o resultado do exame não saiu ainda, é outra coisa absurda no nosso país. Concordo, Cláudio. A minha pergunta foi justamente... Só quero entrar para a estatística, né? Só para entrar para a estatística. Só para entrar para a estatística, exatamente. minha pergunta, Rita, e aos demais, foi justamente por isso, porque nós já estamos trabalhando aqui já, certo? Tanto eu quanto o doutor Adolfo, nós estamos em contato direto aqui quase que o dia todo, certo? Nós já estamos trabalhando no sentido de preparar uma ação, tá certo? Para afastar, para pedir o afastamento das pessoas que estão em grupo de risco, né? Já tem, por conversa, a gente aqui do Sindac já conseguiu afastar as pessoas em algumas outras cidades, certo? Mas a gente tem notado que, na maioria das cidades, a gente está tendo esse problema. Então, em decorrência disso, a gente está deixando essa ação pronta, tá certo? Para nas cidades que nós identificarmos que não está sendo respeitado a questão do grupo de risco, certo? Que o nosso entendimento são as pessoas idosas, né, maiores de 60 anos, são as pessoas que têm alguma comorbidade, diabetes, hipertensão, ou câncer, ou alguma outra doença que tenha comorbidade. A gente está preparando essa ação para pedir o afastamento dessas pessoas, porque a gente entende que é diretiva fundamental de quem trabalha salvando vidas, né, de quem trabalha na área de saúde, antes de você fazer o procedimento, você tem que resguardar sua integridade, não é verdade? Então, se a gente não consegue resguardar a integridade, não há como fazer o salvamento. Está lá o Corpo de Bombeiros, está lá a Defesa Civil, que determina o seguinte: olha, profissional, antes de você salvar a pessoa, antes de você salvar a vida, você primeiro resguarde a sua, porque se você não resguardar a vida, não vai adiantar de nada, porque a gente vai estar colocando em risco 2, 3, 4, 10 vidas nesse sentido, né? A gente tem preocupação também com a questão dos EPIs, certo? Tanto é que no último dia 19 de março, a gente foi buscar, porque não tinha ainda muito claro com o surgimento da pandemia, não tinha muito claro quais seriam os EPIs, certo? Em contato com alguns amigos meus da área médica, alguns amigos me diziam, não, mas tem que ter a máscara N95. E aí a gente notava que os municípios não dão essa máscara N95. E aí, por outro lado, a gente percebe também que a obtenção dessa máscara N95 está sendo difícil no mercado. Então, no sentido de tentar trazer à luz, eu fui buscar, junto à Organização Mundial de Saúde,
para ver se tinha alguma diretriz nesse sentido. Então, encontrei uma certa dificuldade, porque o texto que a Organização Mundial de Saúde disponibiliza com a relação dos EPIs, inclusive indicando para os profissionais da saúde que devem usar os EPIs, ela estava toda em inglês. Aí eu tive que batalhar um pouquinho em cima do meu inglês para traduzir essa lista da Organização Mundial de Saúde. Consegui, já disponibilizei para as cidades que já consultaram a gente. Salvo engano, essa lista também já está no site do Sindax, né? Para que todas as pessoas tenham acesso, tá certo? Para na hora da gente cobrar, a gente cobrar com fundamento, tá certo? Que a Organização Mundial de Saúde estabelece. Infelizmente, a gente não consegue, pelo menos com base na lista da Organização Mundial de Saúde, cobrar máscara N95 para o agente que está trabalhando indiretamente com pessoas que tenham Covid, ou seja, com pessoas que não tenham ainda o diagnóstico fechado, né? A gente só tem conseguido, de acordo com essa lista da Organização Mundial de Saúde, solicitar de forma mais positiva, impositiva, o uso da N95 com pessoas que efetivamente estejam trabalhando diretamente com os infectados pelo Covid. O que, no meu entender, também é um contrassenso, porque a gente não sabe, né? Vocês que estão aí na linha de frente, a gente efetivamente não sabe quem é que tem ou quem não tem o Covid, quem é que está infectado ou não. Esse inimigo agora é um vírus, né? A gente não vê o vírus. Então, fica difícil da gente entender, saber quem é que está infectado ou não, para poder usar N95 ou não, né? E, por outro lado, eu conversei hoje de manhã, eu estava conversando com um secretário de um município chamado Gentil do Ouro, e ele estava me passando a informação de que eles também, lá em Gentil do Ouro, graças a Deus, eles não registraram ainda nenhum caso de Covid, mas ele me informou hoje de manhã cedo que tem trabalhado no sentido de prevenção e tem encontrado muita dificuldade, certo, na prevenção, porque eles não estão, os municípios, efetivamente, pelo que ele me mostrou lá, e aí eu vou fazer um levantamento para ver se realmente bate, e pelo que ele me informou, ele não está recebendo do governo federal nenhum repasse, porque ele não tem nenhum caso de Covid no município dele. Ele só passa a receber... Esse que é o nosso problema da saúde, doutor Florisvaldo. Você só pode ter alguma coisa se você decretar estado de emergência, estado de calamidade pública. É uma coisa horrível para o nosso país. Essa forma de governar por federações, né? Isso é vergonhoso, porque o governo federal só libera recursos se você decretar estado de emergência ou calamidade pública para receber recursos. Até então, você não pode trabalhar no processo de prevenção. Isso é um absurdo, isso aí. Pois é. Aí ele estava me explicando esse procedimento, ele disse, olha, doutor Florisvaldo, eu não posso decretar aqui no meu município estado de calamidade pública porque eu não tenho ninguém com Covid. Mas, em contrapartida, eu estou fazendo barreira na minha cidade, eu estou fazendo auferição de temperatura na entrada da cidade, eu estou com todo um comércio fechado aqui na cidade, só tem funcionando o que é essencial, tá certo? O pessoal tá doido aqui atrás da gente para abrir, inclusive igrejas estão querendo abrir, e a gente não está deixando, mas o trabalho está ficando difícil, porque a gente está arcando com o cofre do município. Só que daqui um mês, 2, eu não sei como é que a gente vai fazer, porque a gente não tem recurso para isso. Então a gente acaba vendo esse tipo de coisa também acontecendo, mas, por outro lado, a gente também não pode deixar de fazer as cobranças, até porque como a gente defende no Sindax. Os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a epidemias, eles estão vinculados ao município. O patrão, vamos dizer assim, do agente comunitário de saúde e agente de combate a epidemias é o município. Então, o município, se ele tem algum problema de repasse de verba junto à União, o município ele entra com a ação regressiva contra a União. Ele tem que pagar, ele tem que fazer frente às obrigações dele enquanto empregador e depois ele vai apurar o recebimento lá junto à União. O que não pode, de forma nenhuma, certo, é acontecer o que a gente constatou ao longo dessa semana, que está acontecendo aqui em Salvador, por exemplo.
A gente recebeu, Cláudio e Rita, a gente recebeu aqui, eu recebi aqui pelo e-mail e pelo WhatsApp, eu recebi 10 registros de agentes de comunitário de saúde e agentes de combate a endemias, tá certo? Que testaram positivo pelo Covid. E aí, testaram positivo e acharam dificuldade, inclusive, para ter o afastamento. Imaginem você, né? O pessoal testa positivo e tem que continuar trabalhando, ou seja, para infectar todo mundo, né? Então, graças a Deus, eles estão fora do trabalho, graças a Deus, mas é uma questão também que nós já estamos levantando para que isso não ocorra. Quando eu entrei, no momento que eu entrei na live, eu vi Rita falando aí que tem uma certa dificuldade aí no município de Vitória da Conquista, né, a esse respeito, no sentido de afastamento das pessoas. Vi que ela estava falando aí que um médico da equipe testou positivo, mas a equipe não vai ser testada, né? Isso para a gente é uma incoerência, porque se você tem um ente da equipe, certo? Um ator da equipe que testou positivo, a gente tem um problema aí e tem que testar toda a equipe. Graças a Deus, aqui em Salvador, como eu estive falando com Sérgio Papa, que é o coordenador jurídico, aqui em Salvador, Sérgio foi para cima, Aldenilson foi para cima, Robson foi para cima, e conseguimos, né, que essas pessoas, se ocorreu de um membro da equipe teve a testagem para coronavírus, os outros imediatamente estão sendo, né, afastados agora, né, estão sendo afastados, ficando na quarentena, para que verifique se eles vão ter ou não os sintomas da Covid. O que eu acredito que tem que ser implantado em todos os lugares. Se um membro da equipe testou positivo, eu acredito que o mais prudente dos órgãos públicos, o mais prudente dos municípios, do Estado, seria, afastar os membros daquela equipe, para que a gente não tenha aí uma infecção em massa dentro dos quadros do município, né? Com certeza. E esse médico, Florisvaldo, na verdade, eu não sei se você pegou essa minha fala, que ele não foi a rede, não foi o Sistema Único de Saúde que fez o teste para ele teve que pagar. Ele ficou sabendo que ele estava com o vírus porque ele pagou e veio o resultado agora para a unidade de saúde, para a gente. Mas, assim, fiquei sabendo agora de tarde, mas a gente já está correndo atrás, tomando as devidas providências, né? Já entrei em contato com a diretora da atenção básica, com a diretora da vigilância, e querendo saber o que eles vão fazer em relação a esse grupo de trabalhadores, de servidores que pertencem a essa unidade. É interessante, Rita, que, inclusive, a gente envia um ofício, tá certo? Pedindo o afastamento preventivo por 15 dias desses agentes dessa unidade, tendo em vista que eles provavelmente tiveram contato com esse médico, né? Com certeza. Eles colocaram na rede social pedindo para que as pessoas que entraram em contato com o médico que procurasse a vigilância, né? Mas e aí? Vão fazer o quê? Porque, na verdade, se eles não estão tomando as devidas providências com os profissionais daquela unidade de saúde, vai fazer o quê com o resto do cidadão que procurar dos pacientes desse médico? Vai fazer o quê? Vai fazer teste? Então, assim, é complicado. A gente está aqui em Vitória da Conquista, a situação está complicada, porque, segundo o infectologista que está à frente, disse que não tem testes para todo mundo. No primeiro momento, nós tivemos uma reunião com ele, o Sindac teve uma reunião com ele, e ele falou que os testes que tinham eram para as pessoas mais graves e para os profissionais de saúde, coisa que eu não estou vendo. Eu estou vendo os profissionais de saúde sendo afastados, aqueles que estão apresentando sintomas estão sendo afastados, porém não está sendo feito os testes com esses profissionais, até para a segurança da família desse profissional e dos colegas. Agora sim, Robson, eu queria chamar a atenção de uma situação. Eu acredito que
Na maior parte do país, nós estamos enxugando gelo. Sim. Porque, Verdade. assim, na verdade, não existe o respeito à questão da quarentena, de ficar em casa, né? Quando você se depara, inclusive o noticiário nacional reza isso. Você vê uma caixa, uma lotérica, está lotada, a maioria das pessoas lá sem máscara, né? Então, isso, como esse vírus já virou já comunitário, né? Então, nós estamos realmente enxugando o gelo. E fica uma situação muito difícil. E aí, quando soma, que você pega, como você bem citou, doutor Florisval, pega pessoas que deram, positivaram, e ao mesmo tempo não se afastaram, ou quando foram afastados, né, já foi um pouco tarde, porque essas pessoas já transmitiram, sei lá, para não sei quantas pessoas, e assim vai indo a vida. Então, assim, a situação está muito difícil. Eu sei que os governantes estão encontrando muita dificuldade e, ao mesmo tempo, também estão botando dificuldade, em especial para todos os profissionais de saúde. Só para vocês terem uma ideia, nós não estamos falando aqui somente agora da nossa categoria, nós estamos falando de todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente e que muitos já estão saindo dessas atividades da linha de frente, porque ou tiveram contato, ou então foram acometidos com Covid-19. Só aqui no Ceará, nós temos 150 profissionais que já foram afastados por estarem já com a suspeita dos sintomas do Covid-19. Fortaleza é a capital que está sendo chamada a atenção de todas as capitais do país. Inclusive, o próprio ministro Mandetta colocou isso. Se eu fosse de Fortaleza, eu teria muito cuidado. E tem que ter muito cuidado mesmo, mas não tem. Quando a gente se depara aqui, basta você andar pouquinho em Fortaleza, você vê a falta de respeito, sem falar na descrença, porque tem pessoas também que não acreditam nisso. Tem pessoas que não acreditam nisso. E um fato pior, hoje nós estamos com as atenções voltadas para o Covid e estamos esquecendo que também está matando. A dengue também está matando, né? Não está? Está matando. Verdade. Continua, né? Continua. Os casos estão aí a 1000, né? Então, o que está acontecendo? Nós estamos numa situação muito difícil, rezar muito, pedir muito a Deus para que a gente consiga sair dessa situação, que não tem esse negócio de que é só para o pobre, é só para o rico, é para qualquer um, é para todo mundo. Então, assim, essa é uma situação que a federação, junto com todos os sindicatos que compõem a federação, a gente está vendo isso com muito cuidado e com muita preocupação. É verdade, é verdade. Realmente, Cláudio, você fala isso e a gente tem comprovado isso aqui. Mercado, banco, loteria, o povo não tem respeitado. O povo só começa a criar noção quando começa a ser atingido diretamente. Porque estão achando que aqui lá de Freitas mesmo, 17 casos já tem um óbito. Imagine, que é isso. O povo pensa que é brincadeira. Então, a proporção que o Rita falou, começou 4, 8, 8, 15, e isso em 3 dias. 3 dias. Imagine isso, a proporção disso, daqui a 15 dias, que é o pico da evolução do vírus. Isso não é o real, né? Chega a um ponto... Isso não é o real, porque isso não aqui são casos que realmente foram provados de fase avançada. Você vê o que o Estado aqui falou ontem falou que dos leitos de UTI, de acho que é 180, só está ocupado 50. Temos uma margem de uma necessidade para ter mais leitos ou pessoas mais infectadas para estar na UTI. Mas bora tirar assim, a grosso modo, de 50 leitos ocupados. Você acha quantos conseguem recuperar do Covid-19? Quase todos que vão para a UTI, o retorno de lá é mínimo a possibilidade. Nós podemos ter aí mais 50 mortos só do Covid-19 qualquer hora dessa. Então a coisa é tão grande e ninguém está... A coisa vai passando. Você vê chacota do presidente da República em relação a isso. Alguns prefeitos querendo desrespeitar
o pedido de isolamento social, gente criticando, achando que o isolamento social não é o correto. E tem só ver coisas para poder prejudicar mais ainda que uma sociedade onde deveria todo mundo estar preocupado com essa situação e buscar as possibilidades de alternativa. O povo quer se aproveitar e lucrar em cima da situação, né? Isso que é o pior de tudo. Isso que é o pior de tudo. Eu vejo também uma situação muito, muito grave é o comportamento dos gestores em não proteger os seus profissionais. Com esse comportamento, eu acho que vai chegar um momento que vai ter... O colapso na saúde é fato, mas ainda vai ser um colapso mais cedo, maior, porque vai ter um momento que esses profissionais vão estar todos doentes, e aí quem vai cuidar da população? Se não houver os devidos cuidados, se não houver o respeito pela integridade desse profissional, e aí vai chegar um momento, como aqui em Vitória da Conquista está acontecendo, casos como esse está deixando o profissional sem os devidos cuidados, e aí uma unidade dessa, que não se sabe quantas pessoas estão acometidas, e vai deixando essa população da unidade, levando esse vírus para os demais, para parentes, para a própria comunidade, que é quem vai ficar responsável em fazer essa transmissão é o nosso povo, são os agentes comunitários que estão lá dentro, sai de lá de dentro e vai passando isso para a comunidade. Então, se os gestores continuarem com esse comportamento, o colapso vai ser muito maior e muito mais rápido na saúde. Perfeito, Rita. Não adianta a gente manter o agente comunitário trabalhando doente, né? Até porque o agente comunitário ele é a porta de entrada, né, para prevenção, né? Mas se ele ficar doente, ele vai acabar sendo a porta de entrada também para a infecção. Porque o agente comunitário e o agente de endemias, ele roda todos os lugares, né? Ele vai visitar as casas de família, certo? Ele vai visitar os terrenos que tem foco de dengue, certo? Então, é importante que se mantenha efetivamente o cuidado para com os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Rapidinho, doutor Florisvaldo. Dá um alô aí, nosso presidente da nossa CNTSS, Sandro César. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, companheiro. Bem, Sandro. E aí, grande Sandro. Companheiro lá do Rio de Janeiro também. E presidente da CUT Rio, viu? O homem hoje tem um gabarito largo aí. Fala, presidente. Então, presidente, nós estamos dando um panorama aí do Covid-19. Doutor Florisvaldo, nosso advogado aí, dando as orientações jurídicas. Rita, da nossa direção, lá do Sudoeste, lá da Bahia, lá de Vitória da Conquista, onde a situação do Covid-19 tem se alastrado imensamente, muito rápido. E, Cláudio, você já conhece, né? Nossa federação, trazer você para dar uma alô à turma aí e compartilhar esse conhecimento vasto que você tem de luta. Obrigado, Robson, pelas suas gentis palavras, como sempre. A situação não está nada fácil para os trabalhadores, né, em todo o Brasil, pelo fato de que já é público notório a falta de equipamento de proteção individual. E no caso específico nosso, dos agentes de combate a endemias e dos agentes comunitários de saúde, tem um agravante que recomendam a toda a sociedade o isolamento domiciliar, o isolamento social, e para nós pedem que nós façamos visitas domiciliares, o que nos coloca em risco e coloca em risco a sociedade, o que é um erro. Né? A circulação de pessoas nesse momento não é recomendada. E como não tem EPI, nós já podemos acabar virando ainda vetores da própria doença. Podemos levar em casa. É uma medida altamente contraproducente, algo que não atende, de fato nenhum, às boas recomendações de saúde pública. Ainda mais numa hora dessa, com a gravidade tremenda com que ocorre a pandemia de coronavírus no Brasil e no mundo. Aqui no Rio, já tem até caso de óbito entre os agentes comunitários de saúde. Já perdemos uma companheira agente comunitária de saúde fazendo esse trabalho. Tatiana. Exatamente. Indo de casa em casa. Esse caso também não foi, Cláudio? Já está confirmado do Ceará, o caso da colega que faleceu?
Eu tive, viu, Sandro? Boa tarde. Boa tarde, querido. Boa tarde, presidente. Eu tive o cuidado de ligar aí para o Wagner, Sandro, aí do Sindax, né, do Rio, e ele me relatou que a companheira Tatiana estava na ativa, né, estava trabalhando normal, e depois ela começou a sentir todos os sintomas, né, do Covid-19, foi afastada e depois veio a óbito. E aí eles tiveram aí uma briga muito grande para conseguir, imaginem, para conseguir fazer o exame, para detectar se foi ou não foi o Covid-19, mesmo com todos os sintomas apresentados, mas tinha que fazer, evidentemente, o exame. E depois eles conseguiram, né, depois da companheira, infelizmente, morta, eles conseguiram que o exame fosse realizado e ele ficou de dar o resultado com isso. Mas, assim, é como o Sandro bem falou, não existe dúvida nenhuma. Claro que o exame é que vai fechar 100%, mas não existe dúvida nenhuma do que aconteceu com a companheira e, infelizmente, foi a primeira do país que nós perdemos por Covid-19. Presidente. Isso é um problema que será recorrente. Nós estamos verificando que 25% dos casos de Covid-19 confirmados ocorrem entre profissionais de saúde. Chega a um quarto dos números. Isso, inclusive, foi matéria publicada no jornal Globo de ontem. A UFRJ fez uma pesquisa sobre este caso específico e chegou à conclusão que 25% das pessoas que têm Covid-19 até agora trata-se de profissionais de saúde. É uma situação de uma gravidade tremenda. Aqui no Rio, nós orientamos os sindicatos. Temos várias liminares aqui, visando, eu vi aí o caso do Ceará também, tentando fazer com que o Estado forneça equipamento de proteção individual para os trabalhadores que estão atuando no combate ao Covid-19. Sendo que os governos repetem sempre o mesmo discurso, que não tem nem onde comprar. E o que nós passamos a defender é a reconversão das empresas que tem no Brasil hoje para produzir o equipamento. Não tem que ficar com essa história de vou buscar da China. Vou comprar da China, vou comprar no onde. Até porque esse caso não veio, infelizmente, não será de curta duração. Aponta-se os estudos que levará algum tempo ocorrendo isso. Então, nós temos que pegar a nossa capacidade fabril e investir nisso. Investir na produção desses meios para que possa atender aos trabalhadores, a fim de que esses possam oferecer o melhor serviço à sociedade. Exatamente. Inclusive, Sandro, nós pegamos aí, quando você publicou, por isso que esse intercâmbio ele é muito bacana e é inteligente, quando você publicou a ação liminar aí no Rio de Janeiro, imediatamente eu peguei a ação no nosso grupo da CNTSS, mandei para a nossa assessoria jurídica e conseguimos também aqui eliminar, né? Agora, nosso maior desafio hoje no país é acabar com esse lema de fique em casa, menos profissionais de saúde, né? Tem que ser fique em casa, inclusive estes. Sobretudo estes. Porque se não tem equipamento de proteção individual, não faz sentido você expor a vida das pessoas. Os trabalhadores, na verdade, nós estamos aqui para salvar a vida, não para perder as nossas vidas. Exatamente, é isso. Não existe a exposição do profissional sem o devido cuidado, né? Sem o devido equipamento de proteção individual. Tem que haver o equipamento de proteção individual para que o profissional consiga prestar o serviço e resguardar a integridade física dele, né? Inclusive, Sandro, Cláudio, os colegas, eu não sei se vocês comungam do mesmo sentimento que eu acho que é todos nós, em ver nossos profissionais, nosso pessoal pedindo socorro para a gente numa situação que pouco estamos podendo fazer, a não ser estar correndo atrás, o colega faz uma ação, o outro entra com ação, a gente busca ajuda entre as federações, confederações, né, e centrais sindicais, mas, assim, eu estou me sentindo muito angustiada porque a gente vê o pedido de socorro, agora mesmo está passando com o Mirante, o pessoal reclamando o que nós vamos fazer
o que é que os sindicatos vão fazer, e a gente está com essa atitude dos gestores, né? Porque eles querem dar uma resposta à sociedade, quer manter os profissionais todos trabalhando, mas assim, sem dar condições para os profissionais, sem dar os EPIs adequados, e a gente fica assim, eu estou me sentindo numa situação assim, meio quase que impotente, de ver nossos profissionais nessa situação, sem poder avançar muito, porque pelo confinamento que nós estamos, muitas cidades não podem entrar também, nós não podemos sair correndo atrás dos gestores, ou fazendo movimento como a gente está acostumado a fazer. Neste momento, não podemos fazer paralisações, é claro, evidentemente, pela situação, mas é uma situação angustiante de ver nosso povo passando pelo que está passando, nossos trabalhadores, né, servidores da saúde, vivendo nesta situação sem poder fazer muita coisa, né, porque nós estamos fazendo, evidentemente, mas o nosso avanço tem sido muito pouco, porque os gestores não estão tomando as devidas providências, né, e a gente ali, meio que impotente. Sim, isso realmente uma situação muito complexa, muito difícil de apresentar uma solução, porque a impressão que você tem é que estamos fazendo pouco diante desse quadro. Até porque o que os sindicatos estão fazendo é aquilo que é possível neste momento, que é buscar a justiça para garantir o direito dos trabalhadores a ter, pelo menos, o direito à vida garantido, assegurado. Inclusive, doutor, nós temos recomendado fortemente que as pessoas lancem mão da Convenção Internacional da OIT 155, que prevê o direito de recusa. Se não for fornecido equipamento de proteção individual, as pessoas não devem expor sua própria vida a risco, porque não ajuda ao combate da doença. Porque cada trabalhador a menos é um a menos para combater a doença em favor da sociedade. Sim, perfeito. Perfeito, até porque o que acontece? Tem uma diretiva, certo, de salvamento de vidas, que ela diz que antes do profissional ser jogado para salvar a vida ou se dirigir para salvar a vida, ele tem que resguardar a integridade dele. Ele tem que resguardar a própria vida, tá certo? Ele não pode ser jogado para salvar a vida, colocando a vida dele em risco iminente, em risco completo, né? Ele tem que ter a salvaguarda. Então, esse é um mote que nós estamos também puxando aqui, tá certo? E colocando em nossas ações para que a gente consiga ter o sucesso. Como a gente estava falando aqui, Sandro, a gente está pleiteando, via ação judicial também, para alguns municípios, o afastamento dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a epidemias que estão no grupo de risco, né? São as pessoas que têm as comorbidades e os maiores de 60 anos. Então, a gente está providenciando isso também porque, infelizmente, algumas administrações municipais, elas não têm se atentado, não têm se sensibilizado com essa situação também, que é no sentido de afastar essas pessoas que fazem parte do grupo de risco. Aqui em Salvador mesmo, tem um colega nosso, médico, tá certo? De uma maternidade aqui em Salvador, que ele está no grupo de risco, e o diretor médico da maternidade não queria afastar ele. Aí a gente teve que ser mais enérgico nesse caso aí, e graças a Deus hoje ele tá em casa, tá certo? Aguardando aí o desfecho da pandemia. Porque uma pessoa idosa, hipertensa e diabética, como era o caso desse amigo nosso, ele não pode estar na linha de frente num período de pandemia desse, porque provavelmente, certamente, ele vai ficar doente. Ele vai acabar sendo infectado. Então, não adianta você colocar um profissional desse tipo para trabalhar, sabendo que a gente provavelmente poderá perder uma vida. Sim, inclusive, Sandro, doutor Florisvaldo e Rita, cadê o Robson? Nós tivemos uma situação interessante, em alguns casos aqui em Fortaleza, onde nós conseguimos afastar o nosso povo acima de 60 anos, né, com a liminar, conseguimos também fugir de doenças crônicas. Então, foi o primeiro passo, foi uma vitória, pegando aí o gancho aí do Sandro, aí do SINDAC, do Centro de Saúde Rio de Janeiro.
E aí veio uma outra questão, né? Por conta de um salário baixo, né? Não sei o que. Aí as pessoas que estavam nesse risco disseram o seguinte: e eu vou ter desconto? Porque se for para mim ter desconto, eu prefiro trabalhar. Aí eu disse, mas o que é mais importante para você? Você ter um desconto ou você perder sua vida, né? E aí, assim, então a gente vai lá, consegue, e depois tem uma outra dificuldade, que é a questão financeira do trabalhador, que tem medo de desconto, tem medo de perder seu vale-refeição, tem medo de perder seu vale-transporte, por conta dessa situação. E isso nós estamos também negociando, mas é uma outra lógica que a gente também enfrenta no dia a dia, depois de conseguir o afastamento. Aqui no Rio, Robson, desculpa interromper. Aqui no Rio, inclusive, nós entramos na justiça pedindo uma majoração do adicional de insalubridade os trabalhadores enquanto perdurar. Entramos na justiça pedindo isso, pelo fato que entendemos que, como nós vamos lidar com gente isolada, né, a NR5, melhor dizendo, a NR15, prevê, no caso de lida com paciente isolado, com gente isolada, mas que isolamento é esse que eu me refiro? Gente, inclusive, que vai estar em casa isolada, que será infectada e a recomendação é ficar em casa, não é isso? A pessoa Exatamente. que tem forma leve da doença fica em casa, mas fica isolada, fica em isolamento. Isso, ao nosso ver, ensejaria a mudança do grau de insalubridade para o grau máximo, pelo menos enquanto perdure essa situação. 40%. Isso. Nós fomos ao judiciário e estamos aguardando a decisão. Perfeito. Muito bom. E isso, Sandro, já teve até trabalhadores que já até cogitou do Sindax se haveria a possibilidade de estar fazendo isso. Então, isso, doutor Florisvaldo, acho que já é a coisa que o Sandro está falando, é importante de pensar, porque se pendurar por mais tempo, né, a gente já tem que pensar, querendo ou não, nessa válvula de escape. Não é o que a gente quer. O que a gente quer novamente, né, era estar tendo contato, porque como é que a gente trabalha com saúde e a gente é menos favorecido, mas diante de uma situação dessa, se houver possibilidade de a gente requerer esse direito, a gente quer ter a possibilidade de estar cobrando isso mesmo, porque teve alguns agentes lá do município aqui de Alagoinhas me perguntaram em relação a isso, teve alguns outros que questionaram, teve alguns outros que fizeram pergunta aqui no Face, como é que ficaria o período desse pandemia dentro dessa insalubridade. Eu fiquei, tem que buscar entendimento jurídico, porque eu não tenho esse conhecimento. Então, Sandro traz uma coisa importante. E aproveitar desse ponto de vista, se você tocou, que eu vi recentemente agora no governo federal, fez uma ajuda de custo para os servidores da saúde e deixou o nosso povo de fora. Alencou lá vários profissionais e não incluiu o agente comunitário e as endemias nessa linha de recursos. Na verdade, Robson, isso é para aqueles que forem voluntários. É para os trabalhadores que foram voluntários. Eles publicam um rol de cargos, de profissões, na verdade, que são regulamentadas em lei. Pede os conselhos que convoquem essas pessoas, né? Pede para fazer o cadastramento, e os que atuarem nessa atividade de forma voluntária terão uma bolsa de R$600. Mas eu acho que é bem difícil de carregar, né? Essa é de pedra. A bolsa está para fora, entendeu? É um negócio bem complicado, entendeu? É bem complicado. Não é nada novo. E é interessante, porque as autoridades estão tão preocupadas com a movimentação da pandemia que começam a convocar, inclusive, os veterinários, né? Eu vi. Convocaram os veterinários, né? É uma coisa inclusive, que eu estava lendo essa medida e eu fiquei tentando entender, mas cara, coronavírus agora já está dando em animal e o animal é um vetor, porque eu não entendi porque incluíram veterinário no meio aqui, mas, né? Porque é de um tigre, teve um tigre que pegou o Covid-19, foi um tigre. Vamos botar veterinário para atender um povo, gente? Tem muito por aí. Vai, Rita, fale. Inclusive, eu estava junto com o secretário de Saúde, a atenção básica,
que nós temos até muitos agentes que estão em reabilitação no SAMI, né? Na recepção da unidade de saúde, grande parte deles aqui em Vitória da Conquista vão para a unidade de saúde, para a recepção, que também solicitando, requerendo essa insalubridade para esse profissional, porque é um ambiente salubre, o posto é um ambiente salubre, porque que a recepção não é. Então, neste momento, nós estamos requerendo novamente essa insalubridade para esses profissionais que estão inseridos dentro da unidade de saúde, que não recebe ainda. E que tem muita gente nossa lá também, né? São as pessoas em reabilitação, os agentes em reabilitação. Eu queria... Mas eu acho muito interessante pedir... o requerimento. Claro. Eu queria pedir, aproveitar e pedir para todos os trabalhadores do país, porque, assim, as lideranças sindicais, elas estão trabalhando, nós não temos a menor dúvida disso. Está todo mundo tentando buscar salvar a sua categoria, seus trabalhadores. Mas é importante também que os trabalhadores também se posicionem. Não fiquem só aguardando a liderança sindical. Também se posicione. Pô, se eu não tenho condição, eu não estou recebendo as condições necessárias, eu tenho que me posicionar lá com a minha coordenação, com o meu coordenador, com o meu secretário, e dizer, você quer que eu vá trabalhar e você não me dá condições? Então, os trabalhadores precisam também fortalecer as ações do sindicato, porque aquele trabalhador que aceita tudo de cabisbaixo, eu sei que tem as ameaças, eu sei muito bem disso, tem as ameaças, tem tudo isso, mas um dia nós vamos ter que vencer essa situação. Então, é importante que os trabalhadores também, do país inteiro, se mobilizem também, não fiquem só aguardando as ações dos seus representantes legais. Perfeito, Cláudio. Inclusive, eu quero já deixar claro aqui que todos os agentes, certo, que passarem por qualquer dificuldade em relação aos EPIs, em relação a linhas de trabalho, certo, em relação a se existe alguma comorbidade e o município não está atendendo, não está dando essa liberação, que, por favor, entre em contato conosco através do Sindax, tá certo? Manda o e-mail, tá certo? Não sei se vai colocar aí embaixo, Robson, ou se a gente vai precisar dizer. Manda o e-mail. Vamos colocar. É interessante colocar aí embaixo. Acesse a página do sindicato, que lá a gente tem algumas diretivas, ofícios, tá certo? E, acima de tudo, por favor, gente, fomentem o trabalho do jurídico, documentem toda a situação. Não está entregando EPI, não? Reúne a sua equipe, tá certo? E fotografa para a gente saber, né, para demonstrar como é que sua equipe está indo para a rua trabalhar, tá certo? Porque só a partir do fato de que a gente tenha essa documentação em mãos, de que a gente tenha essa comprovação em mãos, é que a gente vai ter um ganho efetivo em nosso processo, tá certo? A gente está aqui, tem lutado incansavelmente, tá certo? Desde que começou essa pandemia, desde que, aqui em Salvador, desde que começaram os decretos instaurarem aqui na Bahia, a gente tem lutado diariamente, a preocupação é muito grande da gente, tá certo? E a gente tem lutado para conseguir os benefícios para vocês, tá? Nesse tempo que são tempos difíceis, tá certo? Como todos nós aqui acabamos de falar, são tempos difíceis, são tempos de luta difícil, tá certo? A gente tem que se doar, mas acima de tudo, a gente tem que manter a integridade física, tá certo? De nós profissionais, no sentido de que não adianta a gente se expor numa linha de frente, tá certo? Junto a um inimigo que é invisível, tá? E trazer o prejuízo para a nossa saúde e para a saúde dos nossos filhos, dos nossos pais, tá certo? Das nossas esposas, tá certo? Em decorrência do fato de que um gestor ele simplesmente não quis dar uma máscara para que a gente vá para a área, ou um gestor ele não quis dar o álcool em gel, ou um gestor ele não colocou você para trabalhar sem qualquer condição, né? Então, a gente não precisa disso. Quando essas questões ocorrerem, documentem, peguem os depoimentos de colegas, tirem fotos e mandem para a gente para que a gente tome as medidas necessárias e cabíveis, tá certo? A gente enviou bastante ofício para os municípios, não foi isso, Robson? Com certeza. Enviamos ofício para os municípios. Enviamos para vários municípios e deixamos no site do sindicato, quem quiser se imprimir, protocolar. Tentamos fazer a nossa parte, né?
E ontem mesmo, imediatamente, já mandei fazer aquele negócio da OMS, né? Que você fez a tradução dos EPIs, para poder deixar no site à vontade, quem quiser acessar, imprimir e ter conhecimento. Viu? As considerações finais? Considerações finais para a gente encerrar nossa live. E já de antemão dizer que a gente aproveitar o embalo do trabalho e a gente fazer uma nova segunda-feira, no horário das 17h30. Fica aí quem puder participar novamente. A gente está trocando figuras, conversando e esclarecendo o nosso povo, né? Ok. Então, as considerações finais aí, todo mundo aí, que é importante para a gente. Aí. Bora aí, meu presidente. Começa por você, Sandro, nosso cacique. Vamos lá, começar por onde... Quem chegou por último? Mas, bem... Os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Bem, espero que seja os últimos. Ainda mais nesse tempo de pandemia, eu quero ser o último. Bem por aí. Não quero nada de ser primeiro. Esse negócio de ficar aqui, não. Mas, bom, brincadeiras à parte, que o momento é muito sério, né? É super importante essa atividade que está sendo feita por vocês aqui na página do Facebook, essa comunicação, porque essa é a maneira mais fácil de se comunicar hoje com as pessoas. E tenho certeza que nós podemos ajudar muito nesse trabalho que vocês estão fazendo. Nós nos colocamos à disposição dos companheiros aí da FENASSE, do Sindax Bahia, para o que for necessário. Nós estamos juntos nessa luta aí. Quero agradecer também a oportunidade de conhecer o companheiro Florisvaldo, o advogado, Sindax Bahia, e da companheira Rita, da direção do Sindax. Obrigado aí vocês. Bem, eu queria também agradecer em nome da FENASSE, em nome também da nossa CNTSS e também do SINASSE aqui no Ceará. Agradecer aqui, dar uma boa tarde também ao nosso grande advogado, doutor Florisvaldo, meu companheiro, né, e diretor da federação, companheiro Robson, a companheira Rita, meu presidente da CNTSS e o companheiro Sandro, e avisar aqui para todos, né, que estão acompanhando a gente, que depois compartilha, que não vá na onda de que é somente um resfriadozinho ou uma gripezinha, tá? Não é um resfriadozinho, não é uma gripezinha, tá? Vem matando pessoas, vem adoecendo pessoas, vem tirando muita gente do trabalho, vem prejudicando as famílias porque não estão trabalhando, vem diminuindo o salário. Então não é uma gripezinha, como foi dito aí pelo presidente Bolsonaro, né? É uma coisa muito grave, que é no mundo inteiro, então há necessidade da colaboração de todos vocês. Portanto, quem puder, fique em casa, tá? Fique em casa. E assim, e parabenizar pela ação aí do inovado aqui do Sindax Bahia, na pessoa do companheiro Robson, companheiro Augusto e os demais aí da direção, tá? E dizer que nós estamos à disposição, sim, no que for preciso para que a gente possa, então, defender aí todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente, em especial os nossos agentes de saúde e agentes de endemia. Grande abraço. Pronto. Doutor Florisvaldo. Pronto. Meus amigos, eu quero mais uma vez agradecer a confiança que vocês têm depositado em mim ao longo desses anos à frente aí do jurídico do Sindax, tá certo? Quero deixar aqui para vocês bem claro que a gente tem lutado cotidianamente na busca pelos direitos de vocês, pelo reconhecimento dos direitos de vocês, tá? E como a gente tem falado aqui nessa live, realmente não é uma gripezinha, certo? Tem relatos aí de que, imagine, a gripezinha, ela ataca pulmão e rim, ou seja, o cidadão ele morre de insuficiência respiratória e insuficiência renal, né? Então, meus amigos, não é qualquer coisa que traz insuficiência respiratória e renal, né? Então, assim, quem puder, efetivamente, fique em casa, tá certo? Aos agentes que estão na frente, certo?
vocês, meus amigos, lutem, tá certo, para ter condições de trabalho. Se não tiver, entre em contato conosco no Sindax, tá certo, para que a gente tome as medidas necessárias e cabíveis, tá, para assegurar o bem-estar de vocês no trabalho de vocês, tá certo? Cuidem principalmente da saúde de vocês, cuidem das famílias de vocês, tá certo? Porque a gente sabe que vocês cuidam efetivamente das nossas, tá certo? Das famílias de toda a sociedade, tá bom? Então, eu quero deixar aqui o meu abraço a toda a categoria. Hoje o abraço tem que ser assim de longe, não pode ser de perto por causa do Covid, tá certo? E vamos à luta, porque, como diz o bordão do Sindax, nós somos de luta e somos fortes. Obrigado. Valeu, Florisvaldo. Rita. Minha vez. Claro. Agradecer aí os colegas, né? Cláudio, André, Sandro César. Muito prazer em conhecer, viu? Eu reclamo muito para Robson, que deixa a gente meio à margem desses encontros. Agora a gente tem a oportunidade. Graças a Deus que o mundo está se repaginando. Eu sempre falo aqui para meus filhos que a gente, depois do Covid, ninguém vai ser o mesmo, o mundo não vai ser o mesmo. Peço também para os nossos companheiros, os nossos profissionais, dos quais somos liderança, que tenham confiança na gente, que tenham calma, porque é tudo novo para todo mundo. Nós também, os dirigentes sindicais, nós estamos nos reinventando, nós estamos procurando meios da defesa do trabalhador, nós não estamos aqui confinados sem fazer nada, sem procurar estar defendendo esse trabalhador até as últimas consequências. Só que tudo novo para a gente tem que procurar outros instrumentos, né, para essa defesa, e é claro que isso nos acrescenta, vai nos tornar muito mais fortes, todos nós, porque talvez até instituições que estavam um pouco esquecidas, um pouco morna, digamos assim, que nem diz minha mãe, agora acho que todo mundo vai se levantar. Então, assim, eu espero, com a fé em Deus, que depois que tudo isso passe, a gente possa fazer eu acho que daqui para frente vamos fazer várias lives, mas que a gente possa fazer um grande encontro para avaliação de tudo isso que nós vivemos e para que nós possamos avançar muito mais no trabalho sindical, na luta de classe, depois desse nosso amadurecimento coletivo, né? Muito obrigado e estou à disposição de vocês também. Acho que, primeiramente, agradecer a todos que fizeram presente. Acho que fizemos um projeto piloto e acho que de primeiro dia não, né? Que é segundo, que ontem o Aldenilson fez. Hoje a gente abriu já para outras pessoas. Acho que para a gente foi muito positivo. Acho que é uma estratégia nossa aí que a gente vem criando para ver se dá certo. Pelo que foi muito positivo. E também parabenizar o nosso companheiro Augusto, né? Que se não é ele, a gente não consegue fazer isso. Esse é o cabra que fica escondido atrás das câmeras. Obrigado, Augusto. Ele que teve a ideia, idealizou e botou em prática. Acho que tem feito um trabalho muito positivo com a gente. Acho que é muito bom. E parabenizar a turma toda que vem acompanhando a gente aqui. Eu estou observando aqui, tem uma gama de agentes aqui que vem acompanhando a gente, aqui da Bahia, lá de Xique-Xique, tem gente lá de Fortaleza. Acho que parabenizar toda essa turma que vem acompanhando, que vem valorizando o nosso trabalho. Acho que é por causa dessas pessoas que nós fazemos o nosso trabalho. Porque senão, acho que já tinha entregado muita coisa. Acho que isso que faz que a gente continue na luta, a gente vendo o resultado positivo, e parabenizar todos nós. E dizer que nós da saúde precisamos ter atenção, nós da saúde precisa ser valorizado, nós da saúde precisa ser cuidado. E não adianta a gente trabalhar com saúde e os gestores desrespeitando, desvalorizando o nosso serviço. Então, acho que parabenizar a todos que estão na linha de frente, parabenizar nossa turma da saúde que está lá diretamente com as pessoas contaminadas, que esses são verdadeiros guerreiros
que estão indo nessa luta. E dizer que estamos aqui para isso. Nosso papel aqui é trabalhar o processo informativo, processo de esclarecimento, processo de dúvidas. Nós estamos aqui para isso. Então, agradecer a todos e contar com essa turma de novo aí e ver se a gente cresce mais gente aí para segunda-feira, a gente dá seguimento às nossas lives, que é muito importante. Aí convidar, Cláudio, os outros sindicatos aí nossos para participar também. Acho que é importante a gente cada vez mais disseminar o conhecimento que nós temos para todo o nosso povo. O nosso povo precisa estar informado, estar antenado e mostrar que a luta não é de um só, de todos nós, porque isso vai passar e a gente precisa estar forte para continuar a luta, porque o Covid-19 não vai derrubar nossas campanhas, não vai derrubar nossas manifestações, nossas lutas, nossas conquistas. Então, parabenizar a todos e desejar, desde já, uma boa Sexta-feira Santa, né? Que amanhã é um feriado, amanhã é um feriado que a gente comemora muito entre famílias, né? Mas amanhã vai estar no isolamento social. Quem está com suas famílias dentro do isolamento social, isso é bom. Quem não está, não deixa de falar com os familiares, que é muito importante. E dizer que amanhã, Sexta-feira Santa, será uma coisa mais tranquila, mais isolada, mas todo mundo, desde já, um bom final de semana para todos. E eu quero contar com todos novamente. Chique, hein? Da Bahia. Estava vendo aqui a turma aqui. Então, mobilizei o pessoal aí, hein? Eu vi. Então, obrigadão a Sandro, nosso presidente da CNTSS, a Cláudio, nosso presidente da nossa federação, doutor Florisvaldo, nosso incansado advogado de luta. Esse aí entra nas trincheiras com a gente, viu, velho? Vai lá para a cidade. Rita também, essa mulher guerreira aí que tem trabalhado igual doida aí no Sudoeste. Tem prefeito que bota até para correr com facão, viu? Mas estamos mais na luta. Parabenizar a todos vocês aí, viu? Obrigadão mesmo. E Deus abençoe sempre a gente. Valeu, grande abraço. Amém. Um abraço.